Oi, Yasmin, como vai? Tudo bem? Oi, Deodato, bom dia, tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Eu queria, para quem está nos ouvindo só no podcast, eu preciso contextualizar, preciso falar com quem eu estou conversando. Eu estou chegando no bairro da Tijuca, tradicional bairro lá do Rio de Janeiro, para prosear com a Yasmin. A Yasmin é filósofa, mas ela tem algumas trajetórias interessantes. Yasmin, você profissionalmente trabalha exatamente com o quê? Então, a minha formação é toda na filosofia, né? Graduação, mestrado e doutorado, e agora o pós-doutorado também. Então, eu leciono na filosofia mesmo, sou professora convidada da PUC-Rio, dos cursos de pós-graduação, e dos cursos de MBA da FGV. Né? E também sou psicanalista, é, e atuo na clínica atualmente, né, no atendimento de crianças, adultos e adolescentes. Ok. E esse sotaque aí? Você é carioca? Você é baiana? O que que você é? Eu sou uma mistura, né, das duas coisas. Eu nasci em Salvador, vim para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade, mais ou menos, porque meus pais moraram lá e são cariocas. Eu nasci lá e vim para o Rio, né? Então, algumas pessoas me chamam de sotero carioca, né? Legal. Você fez filosofia na graduação em qual instituição? Eu fiz na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tanto a graduação quanto o mestrado. Ok. O teu mestrado, qual foi o objeto da pesquisa no mestrado? No mestrado, eu estudei o Schopenhauer em uma relação com uma peça escrita pelo Goethe, que se chama Torquato Tasso, que é uma peça sobre um poeta italiano. Então, o título da minha dissertação foi O Drama do Gênio na Metafísica do Belo de Schopenhauer e sua mais alta expressão no Torquato Tasso de Goethe. Quem vai gostar, fica aqui já um convite para no futuro a gente conversar sobre o seu mestrado. Quem vai gostar de assistir, de ouvir você, vai ser a Bruna Abad. É uma graduanda em filosofia que gosta muito do Schopenhauer e ela faz a crítica da dança. Ela é bailarina clássica e ela traz a crítica sobre a perspectiva da filosofia. Eu acho que você vai gostar também. Depois eu te mando os links das entrevistas com ela, tá bom? Interessante, É sim. muito interessante. Ela gosta muito do Schopenhauer. Aliás, eu tenho alguns amigos aí em Juiz de Fora, da Universidade Federal. Alguns falam Schopenhauer, outros falam Schopenhauer. Tá valendo É, tudo. sim, sim. Ah, e tá legal. Aí você fez a graduação em filosofia, fez o mestrado em filosofia. E o doutorado, aonde você fez? O doutorado eu fiz na PUC-Rio. Qual foi o objeto? Também sobre, continuando meus estudos, né, da obra de Schopenhauer, mas já de um modo mais herege, talvez, né, fazendo uma outra interpretação mais contemporânea, digamos assim, da filosofia de Schopenhauer. Então, eu estudei a questão ambiental a partir da filosofia de Schopenhauer. Né? Quais seriam as contribuições desse autor do século XIX para pensar a crise ambiental que estamos enfrentando agora, né? Olha, que interessante. Você sabe que a questão ambiental, eu entrevistei um amigo aí, eu já chamo, todo mundo eu já chamo todo mundo de meu amigo. Aí no Rio tem vários pesquisadores, tem um aí que eu já combinei de tomar cerveja com ele lá na Feira de São Cristóvão. Ele me sugeriu colocar minha mochila nas costas e sair pelo Brasil afora só papeando com as pessoas que eu entrevisto. Vamos ver quando acabar a pandemia, quem sabe, quem sabe. Mas o, o cara lá de Belo Horizonte, o amigo de BH, ele foi buscar questões ambientais. Não sei se você vai se assustar ou se você já conhece. No Karl Marx. No Karl Marx. Sim, sim. Ok. Uh, Mas tem essas questões, né? Tem autoras que falam do Marx e ecologia. Enfim, quando eu for falar mais para frente da minha pesquisa do pós-doc, eu posso falar um pouco disso também.
Legal. Ó, depois da vinheta, nós vamos conversar, hoje nós vamos conversar sobre o teu pós-doc. Já fiz o convite, no futuro a gente pode conversar sobre o mestrado, sobre o doutorado. Qual foi o objeto da tua pesquisa no pós-doc? Certo. O objeto foi... A minha pesquisa, né, que está em andamento, se intitula Da Caça às Bruxas ao Pantanal, Algumas Maneiras de Queimar, para pensar a condição das mulheres e a crise ambiental, né? Então, o objeto da minha pesquisa é tanto os ataques sofridos pelas mulheres, né, nessa sociedade patriarcal, quanto os ataques ao meio ambiente. Muito interessante. Ó, eu vou chamar a vinheta, depois da vinheta a gente volta, tá bom? Tá bom. Estamos de volta, como eu falei na primeira parte, antes da vinheta, estou aqui proseando, uma prosa extremamente agradável com a Yasmin Martins. Ela mora na Tijuca, como eu falei, e nós vamos prosear nessa segunda parte, já com uma perspectiva mais acadêmica sobre o pós-doc que ela está fazendo e que está em andamento. Oi, Yasmin, o que é ecofeminismo? Certo. O ecofeminismo, eu gosto de falar no plural, né? Ecofeminismos. Mas os ecofeminismos oferecem um aporte teórico para a gente pensar a relação entre os ismos de opressão, né? Como o especismo, sexismo, machismo, e a relação entre a degradação ambiental e a perseguição e extermínio de mulheres, né? Então, existe, por exemplo, as ecofeministas do norte global, né? E as ecofeministas do sul global. E mesmo dentro desses dois campos que eu acabei de citar, existe o ecofeminismo essencialista e o ecofeminismo com caráter mais social ou construtivista, por exemplo. Então, a gente diz que o ecofeminismo surge na década de 70 e 80, sobretudo com um livro de uma autora francesa, que é a Françoise de Bonne, que cunha o termo pela primeira vez, né? Mas ele não surge somente com autoras europeias e norte-americanas, né? Porque nesse período, na África, na Índia, em outros lugares, estavam acontecendo movimentos de mulheres considerados ecofeministas, né? Então, acho que é isso. Bem Ok. resumidamente. Não, tá bom, tá tranquilo. E como é o nome dessa autora que você está pesquisando? Essa autora é Françoise de Bonne. E você está trabalhando especificamente em cima de uma obra dela ou de várias obras? Não, a minha pesquisa, na verdade, ela faz uma leitura ecofeminista de uma autora que não é ecofeminista, né, que é uma feminista marxista, que é a Silvia Federici, que pensa a questão da caça às bruxas e sua relação com a crise ambiental. Mas no ecofeminismo eu estudo algumas autoras do sul global, que são a Françoise de Bonne, a Val Plumwood, Karen Warren, Carol Adams, e também algumas autoras do sul global. A principal é Vandana Shiva, né, que é uma autora indiana, que é física nuclear e também filósofa, uma das autoras mais conhecidas assim atualmente, né, no chamado ecofeminismo do sul global, que pensa a questão da monocultura da mente, né? A monocultura não só no sentido de uma monopolização da agricultura, mas também do pensamento, né? Mas eu me interesso mais ultimamente pelos ecofeminismos do sul global, porque eles estão interessados em fazer uma crítica tanto à modernidade, como as outras ecofeministas já fizeram, né, as dicotomias que estão na modernidade, mas também à colonialidade, né? Ok. Fala um pouquinho mais sobre a Silvia. Para quem nunca ouviu falar da Silvia Federici, né? Uhum. Ela é viva ainda? É viva. Todas elas que eu citei, eu acho, estão vivas, né? Se eu não me engano. A maioria das autoras são vivas, né?
do ecofeminismo, por exemplo, e é difícil encontrar textos em português, né? E também é difícil encontrar uma abertura na academia para estudar essas autoras, né? Opa, peraí. Estou achando muito interessante. Por que é difícil achar uma abertura na academia para estudá-las? Porque já é difícil estudar mulheres na academia em se tratando da filosofia, né? Os autores que se tornam cânones geralmente são homens, né? Então, eu acho que agora a gente está no momento da filosofia acadêmica de resgate dessas filósofas, né? E de autores negros, né? Trans, por aí vai, que acabaram ficando à margem da história da filosofia, né? E o ecofeminismo, por ser de alguma forma mais marginal e estar ligado muitas vezes a movimentos sociais, sobretudo liderados por mulheres, acaba não sendo estudado teoricamente no campo acadêmico da filosofia, que é do lugar de onde eu estou falando, né? Embora a gente estude bastante outras expressões do feminismo, né? Fala um pouquinho mais sobre a Silvia. Tá, a Silvia é uma autora viva que, inclusive, esteve no Brasil já. Ela tem alguns livros traduzidos, né, aqui para o português, pela editora Boitempo e por um outro coletivo, né, que é a Sicorax, se eu não me engano, essa é a pronúncia. E a Federici é uma autora italiana, na verdade, que vive nos Estados Unidos, né, publica geralmente em inglês, e é professora, historiadora, e foi também professora na Nigéria, durante um período, né, da década de 80. E ela é uma autora do feminismo marxista que está fazendo uma leitura tanto do Marx quanto do Foucault, criticando alguns aspectos desses autores para pensar numa reescrita da história a partir de um ponto de vista feminista. Então, trazendo aspectos que ela considera que o próprio Marx deixou de lado quando pensou o capitalismo, né? Então, ela acha, por exemplo, que a perseguição às mulheres, o extermínio indígena e essa cultura escravocrata são condições sine qua non para a existência do capitalismo. Ok. Yasmin, fala um pouquinho sobre o rigor metodológico e a fundamentação teórica do teu pós-doc. O rigor metodológico. Bom, na filosofia é um pouco ler os textos, né? E interpretar e criar a partir deles, né? Dessa bibliografia que a gente se propõe a estudar. E a fundamentação teórica é essa que eu citei aqui, né? Ler as autoras ecofeministas para pensar em que medida o que elas estão dizendo se conecta com o feminismo marxista da Silvia Federici, né? E até que ponto a gente pode pensar uma relação entre degradação ambiental e a tentativa de degradação das mulheres, né? Ok. Fala mais um pouquinho sobre esse livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, é esse o nome? Ela propõe, Isso. então, uma releitura da história, sob a perspectiva das mulheres. Exatamente. O Caliban e a Bruxa é um livro, se eu não me engano, de 2004, que aqui no Brasil só é traduzido em... Agora eu não lembro exatamente o ano, se é 14, se é 17, por um coletivo de mulheres, né, de São Paulo, que se propôs a estudar a Federici e a traduzir as obras, né? E o Caliban e a Bruxa é um livro onde ela reescreve, então, a história a partir de uma perspectiva feminista, como eu disse, pensando nessas duas figuras. Ela se inspira na peça de Shakespeare. Ela vai trazer essas duas personagens, né? A personagem da bruxa e a personagem do Caliban, que seria esse corpo rebelde, né? E como esses personagens
têm sido falados e pensados ao longo da história. Então, por exemplo, a gente pensa geralmente que a caça às bruxas é um evento circunscrito na Idade Média, né? Que teve o apoio da Igreja, que foi verdade. Mas, na verdade, a Federici mostra como essa perseguição às mulheres ela é muito mais acirrada e acentuada na modernidade, a partir da ascensão do capitalismo. Então, ela pensa que quando Marx fala da acumulação primitiva, ele não considera o trabalho feminino, ou seja, o trabalho de reprodução das mulheres, né? Que é um trabalho de gerar, parir, né? E alimentar e cuidar de outros seres humanos, que são os novos trabalhadores, né? E que não é visto como um trabalho. Então, portanto, ela acha que a reprodução feminina é um trabalho não remunerado e que nem era considerado um trabalho. Então, a exploração sempre é pensada em termos do trabalho que é realizado pelos homens, né? E, além disso, ela pensa que a caça às bruxas se dá, sobretudo, entre os séculos XVI e XVII, né, no início da modernidade. E pensando, claro, que o capitalismo é uma espécie de resposta contra-revolucionária às lutas antifeudais, né? Você sabe que eu entrevistei, já tem um bom tempo, algumas jovens pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina. São jovens, estão iniciando as pesquisas lá, algumas são graduandas, e teve uma lá que pesquisou. Eu estava tentando lembrar o nome do documento, foi produzido em 1484, mais ou menos, por alguns monges dominicanos, que chama Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, e que, na entrevista com ela deixa bem claro que essa caça às bruxas, ela, pelo menos no universo que ela pesquisou, se estendeu aos séculos final do 15, 16, 17 e 18, e entrou na Idade Moderna, né? Nos tempos contemporâneos. Eu queria te fazer essa pergunta, a gente está caminhando para o final. Então, você entende que até hoje tem uma caça às bruxas ou caça às mulheres? Sim. A gente estava falando, quando a gente pensa em caça às bruxas, a gente pensa na Europa, né? Sobretudo esse período que eu falei, e a perseguição, claro, ela se destinava mais às mulheres camponesas, de classes mais baixas economicamente, né? Ou simplesmente pelo fato de serem mulheres, terem amizade com outras mulheres, ou se insurgirem de alguma forma contra os poderes instituídos, né? E esse movimento de caça às bruxas europeu, ele está bastante conectado com a questão dos cercamentos e da expropriação de terras, que é um movimento que acontece sobretudo na Inglaterra, mas também na França e em outros países, né? Então, as mulheres, ao serem expropriadas, né, terem suas terras expropriadas, perdem sua autonomia e sua possibilidade de subsistência e até sua autonomia diante dos homens, né? Porque eram as mulheres que tinham conhecimento sobre a terra, sobre a medicina, né, natural, sobre o próprio corpo, como parir ou como abortar, por exemplo. Então, há um controle sobre as terras, né, pelo interesse econômico na terra, e também um controle sobre os corpos femininos, né, e principalmente sobre a sexualidade feminina. E isso acontece também no Novo Mundo, né? No chamado Novo Mundo, né? Que são os países e continentes onde os europeus chegaram e invadiram, e por isso a Europa é o que é hoje, né? Então, esse extermínio, essa caça às bruxas também se deu com as mulheres negras que foram escravizadas, com as mulheres indígenas, né? Inclusive, a gente tem relatos absurdos, eles faziam chapéus e outros aparatos, né, de beleza, outros objetos com a pele de mulheres indígenas, né, que tinham sido exterminadas. E atualmente a gente pode falar numa caça às bruxas, a própria Federici fala, né, no crescente índice de feminicídio, casos de relacionamentos abusivos, violência doméstica contra as mulheres, sobretudo na América Latina, né? E no Brasil é um dos países onde há uma taxa maior de feminicídio, né? Por causa da misoginia,
dessa cultura patriarcal. E na África, em alguns lugares da África, ainda existem campos de bruxa, né? Como em Gana, por exemplo, existem campos de concentração, campos de trabalho mesmo, onde as mulheres que são consideradas por aquela comunidade local e pelo governo local como bruxas são colocadas para trabalhar e ficar lá até a morte, né? Inclusive, elas servem como atração turística, né? Ok. Então, em alguns lugares da África, né, isso ainda acontece. Na Índia também, esses rituais, como, por exemplo, queimar as viúvas, né, quando o marido morre, que são rituais já proibidos, mas em alguns lugares, sobretudo nas áreas rurais, ainda acontecem. Quer dizer, a mulher não é considerada um sujeito em si mesma, então ela não deve viver, né, já que o marido não existe mais. Então, essa caça às bruxas, ela se expressa de formas diversas, né, atualmente. Ô, Yasmin, você pretende transformar essa tua pesquisa no pós-doc? Eu estou achando muito interessante, muito interessante. Em livro, ou você não está pensando nisso? Eu tenho o projeto de fazer alguns artigos, né? Publicar alguns artigos sobre isso. Alguns eu já estou até escrevendo em capítulos de livro. E também um projeto de fazer um dossiê sobre a obra da Silvia Federici, né? Onde possa ter uma parte ou um capítulo que fale sobre esse tema, né? Da caça às bruxas e sua relação com a degradação ambiental. Porque o que me chama a atenção é o seguinte, né? Eu fiquei pensando assim... as mulheres, né, eram queimadas, né? E as mulheres, hoje em dia, se você observar nos casos de feminicídio, a violência corporal que elas sofrem antes da morte é sempre alguma coisa no sentido de uma deteriorização do corpo. Ou é queimar, jogar uma água fervendo, ácido, né, no caso da Índia, esfaquear, né? A gente viu o caso da juíza há pouco tempo, que foi morta aqui no Rio, né, que teve o rosto esfaqueado. Quer dizer, não só uma tentativa de exterminar aquele ser, né, pelo fato de ser mulher, mas também de fazer com que aquele corpo se torne irreconhecível, né, feio, abjeto, de alguma forma, indesejável, né? E é o que acontece também com a natureza, né? Que é pensada a partir do paradigma moderno como apartada do ser humano, né? E as mulheres, sobretudo a partir da modernidade, são associadas à natureza e a natureza é associada ao feminino. Então há uma perseguição direta, né, a isso que é chamado de natureza e de mulheres. Então também eu fiquei pensando, né, por que da caça às bruxas ao Pantanal, né, ou à Amazônia, se a gente quiser, ou enfim, por aí vai. Porque são os mesmos modos de violência, né? É o desmatamento, são as queimadas, quer dizer, também o que acontece nos corpos subalternizados e nos corpos das minorias, né? Não só das mulheres, mas de outras minorias também. Então, eu fiquei pensando nessa relação entre o modo de operar, né, violento para exterminar tanto a natureza quanto as mulheres, né? Ok. Na nossa prosa prévia, que eu sempre faço antes de começar a gravar, faço algumas perguntas para poder inserir no contexto da gravação. Você falou de um lado seu que eu achei muito interessante e que nós não vamos abordar hoje, mas eu quero encerrar esse podcast, esse vídeo sobre o teu pós-doc, deixando um convite. Você gosta muito de literatura, você produz literatura e você foi buscar na filosofia as suas inquietações. Eu deixo, então, aqui para você um convite para a gente voltar a gravar especificamente sobre o teu livro de poesia que você vai lançar. Já tem um nome? Sim, Deodato, eu te agradeço pelo convite, né? Tanto de hoje quanto para a próxima conversa. O livro se chama Desvio, né? Inclusive, é o título de um dos poemas que está dentro do livro que a gente pode falar melhor, né? Pensar o que é o desvio aí pela via da literatura, né? Ok. Você traz a Yasmin, filósofa, para a tua poesia?
Boa pergunta. Eu não me considero uma filósofa, né, mas uma pesquisadora e professora de filosofia. A gente tem um pouco dessa questão na filosofia, né, de não se autodenominar filósofo. Eu acho que sim, eu acho que eu sou múltipla, né? Então tem a Yasmin filósofa, psicanalista, poeta, e todas essas mulheres que habitam em mim, e acho que em outras mulheres também, estão ali se expressando na escrita, né? Ok. E, Pode falar, desculpe. não, que é isso. Eu acho que a escrita é um modo que as mulheres têm de resistir agora, sobretudo na América Latina, né? Assim, tem uma escritora interessante, que é uma feminista chicana, que é a Glória Anzaldúa, e ela escreve uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, né? Onde ela diz para as mulheres não desistirem de escrever, né? Mesmo que os seus textos sejam rejeitados, para elas não modificarem os seus textos só para agradar as editoras, né? Então, eu Ela, acho que é ela também um é, ato de resistência. ela é peruana? Peruana, não, ela não sei se ela é mexicana. Ok. Yasmin, eu não queria nem terminar. Queria nem terminar. Você está trazendo um universo de estudos aí muito interessantes. Yasmin, muito obrigado. Um abração. A gente volta a conversar, tá bom? Obrigada a você, um abraço a todos e todas que nos assistirem. Valeu, tchau, até mais. Tchau.